Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Casa cheia, né? Bastante gente conhecida, né? Trabalho extremamente importante da Embrapa e parceiros, né? Trazendo muita tecnologia, muita inovação para explorar mais nossos ambientes de terras baixas, né? E dando continuidade aos nossos painéis, então, pessoal, a gente vai discutir um pouco de pilares extremamente importantes, né? Nesse terceiro painel, abordando a parte de manejo do solo e da semeadura, né? Como a gente viu nos painéis anteriores, um dos grandes desafios é principalmente a questão de drenar as áreas, melhorar escoamento, suavização. Só que isso a gente cria gradientes maiores, né, do ponto de vista químico do solo, né? Os guris apresentaram de manhã o corte a 5 centímetros, né, Parfit. E isso é bom do ponto de vista de drenagem, de escoamento da água, mas isso cria também uma maior variabilidade do ponto de vista de fertilidade. Então, dentro desse contexto, pessoal, nós temos dois grandes especialistas, então, que vão estar abordando, né, esse terceiro painel. A doutora Valquíria, que tem grande experiência, né, na pesquisa, já vem desenvolvendo trabalhos dentro do projeto Sulco, e na sequência o Reves vai estar abordando aí desafios também e tecnologias do ponto de vista da Massey Ferguson, né, para auxiliar o produtor no sistema, né, Sulco Camalhão. Valquíria? Obrigado, Felipe. Eu vou ser obediente e vou ficar aqui no lugar que me mandaram. Talvez eu não consiga ser tão obediente quanto o tempo, né? Tá. Me ouvem? Sim. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre o manejo do solo, mas mais direcionada para a questão da correção da fertilidade do solo para esse sistema sulco camalhão em terras baixas, tá? E, Duda, eu pedi uma passadora especial. Bom, como a gente viu, o sistema sulco camalhão é um sistema e ele é executado em etapas. A primeira etapa foi bem destrinchada, foi comentada a importância da suavização do solo, né? Mas eu vou tratar mais da questão do momento de correção do solo, de manejo do solo. Então, que seriam as duas etapas finais desse processo, que seria, então, a correção do solo, a fertilidade desse solo, para depois preparar os camalhões, né? E a parte do cultivo mesmo, que também no manejo das culturas está envolvida a questão da adubação. Então, nós temos aqui essa imagem que a gente já viu do sistema sulco camalhão, que tem o detalhe aí dos camalhões, e aqui, no detalhe, a gente percebe que tem os camalhões, que são a zona do cultivo. Então, é a nossa área de interesse, onde a gente tem que corrigir essa questão da fertilidade do solo. E nós temos os sulcos, que é para fazer tanto o escoamento da água, de drenagem, quanto para permitir a irrigação. Então, quando a gente falar aqui de correção da fertilidade do solo, eu queria deixar muito claro que o nosso alvo de interesse é a zona do cultivo. Então, são os camalhões que vão ter essa condição propícia para o desenvolvimento das culturas. Próximo. Bom, aqui a gente outra questão que é importante a gente falar é que esse sistema sulco-camalhão, ele não foi desenvolvido como alvo para a cultura da soja apenas, ou então agora para a cultura do milho. Ele é um sistema de produção. Então, a gente tem que ter essas culturas principais, a soja e o milho, por exemplo, no verão, mas, no inverno, a gente tem que continuar com essa área vegetada, porque é essa a base do sistema de produção. Esse é um sistema de produção estabelecido com a tecnologia sulco-camalhão. Então, cereais de inverno, ou então até uma forrageira, se você não puder produzir ou não quiser um cereal de inverno, tal, mas é importante que se tenha esse solo sempre vegetado. Então, base, solo sempre coberto. Bom, o que esse sistema sulco-camalhão está muito claro para todos vocês, que é um sistema com elevado potencial de produtividade. Mas por que ele é esse sistema com elevado potencial de produtividade? Próxima.
Porque é um sistema em que se tem o controle da água. E, quando eu digo controle da água, o que eu estou querendo falar? A questão de drenagem e de irrigação, ele resolveu, certo? Então, que esse é o principal limitante do sistema de terras baixas para produzir cultivos de sequeiro: o excesso de água ou a falta de água no verão. Mas lembrando que nosso sistema pode ter soja, pode ter milho, pode ter cereais de inverno, Parfitt falou girassol, forrageiras, tal, mas a gente está numa área de arroz. Um momento, ou a gente saiu do arroz, ou a gente vai voltar para o arroz irrigado. Então, sempre se lembrem disso. Essa é uma área de arroz em que uma tecnologia nos permitiu ter alto potencial de produtividade. Então, quando a gente controlou a questão da água, a gente vai começar a ter outros fatores que limitam a produtividade. E um desses fatores, com certeza, é a questão da química do solo, da qualidade do solo, tanto a física, a biológica. Então, resolvemos a água, mas temos que agora começar a procurar evitar os outros fatores limitantes. Próximo. Bom, então, aqui uma questão muito importante é que como é que a gente consegue fazer esse manejo da fertilidade do solo e da adubação nesse ambiente, utilizando a tecnologia suco-camalhão, como se faz em qualquer ambiente. Primeiro, a gente tem que conhecer o histórico da área, fazer uma boa avaliação de fertilidade do solo, sempre que possível, também acompanhar o estado nutricional das nossas culturas, considerar o sistema de cultivo e as culturas que nós vamos ter no sistema. Então, a gente tem que ter planejamento. Olha, eu sei que no primeiro ano eu vou querer começar com soja, no inverno eu vou botar uma forrageira, ou vou botar um cereal de inverno, depois eu vou entrar com milho, alguma coisa. Então, tem que ter esse planejamento para fazer um bom diagnóstico e conhecer a questão da eficiência do uso de fertilizantes, saber quais são os nutrientes que vão ser limitantes, se a gente precisa fazer calagem, adubação. Então, a base é um diagnóstico da lavoura bem feito e para o sistema de produção que a gente quer implantar. E é a partir desse bom diagnóstico que a gente vai chegar nas opções de manejo para adubação. Então, tudo está fundamentado em planejamento e um bom conhecimento da área e do sistema de produção. Próxima. Bom, então, uma questão, isso aqui é uma demanda do Parfitt. É claro, a gente está falando que o sistema suco-camalhão ele permite a implantação de um sistema de produção. Então, nada mais claro que o manejo da adubação seja feita para todo o sistema. E eu gostaria de frisar uma questão que tem muita gente que acha que a adubação de sistema é adiantar parte da adubação da soja ou do milho na pastagem de inverno. Não, não é isso, pessoal. A adubação de sistema, a gente tem que ter, é algo muito mais complexo. A gente tem que conhecer a disponibilidade de nutrientes que a gente não tem no solo, as quantidades de nutrientes que ficam residual de cada cultivo para os cultivos posteriores, saber qual é a demanda de nutrientes baseado na expectativa de produtividade, que a gente sabe que é alta, no potencial de resposta à adubação daquelas culturas e na eficiência da adubação. Olha, num ano de dificuldade de insumos, que a gente não sabe se vai ter fertilizante para todo mundo produzir, a gente tem que estar cada vez mais ligado na questão da eficiência das adubações. Não é porque esse sistema é um pouco mais rentável, bastante mais rentável, que a gente não tem que estar cada vez mais ligado na eficiência e na rentabilidade das adubações. Bom, então, quando é que a gente tem que fazer a amostragem de solo? Pessoal, a gente viu que esse sistema ele exige que se faça, exige-se não, mas frequentemente precisa ser feita a suavização do solo. Essa suavização, ela intensifica essa variabilidade no solo. Então, a gente tem que amostrar o solo após a suavização. Aí, sim, vamos fazer uma boa amostragem.
Pessoal, se tiver uma área que, por exemplo, tinha uma lagoa muito funda, então tem uma área de corte ou uma área de corte mais importante, essas áreas têm que ficar um pouco fora da nossa amostragem, porque senão a gente pode estar errando. Tem que pegar naquela área, embora tenha esses limites, a gente tem que saber como fazer. Então, uma boa amostragem, consultem seu técnico, vocês sabem como fazer isso, senão nos procurem, porque a gente tem que fazer esse bom diagnóstico da área. Próxima. E eu vou repetir aqui, eu sou meio repetitiva mesmo, mas é que eu quero dizer uma coisa. É claro, a gente está falando correção da fertilidade do solo, todo mundo pensa em adubação. Mas um erro muito comum, ou um aspecto que fica deixado para segundo plano, é a questão da calagem. O primeiro passo para estabelecer esse sistema é correção do pH do solo. Tem muita gente que fala assim, mas meu solo está com pH 5,5, 5,4, tal, está quase ali no 6. Será que eu preciso fazer calagem? Precisa. Se quiser ter um sistema bem consolidado, bem feito, e pensando que é um sistema que vai durar por 2, 3, 4 anos, a gente tem que fazer essa correção antes de implantar o sistema. Lembrando que calagem faz correção de acidez, fornece cálcio e magnésio, aumenta a disponibilidade de nutrientes, melhora a atividade microbiana. Mas, para quem ainda tem dúvida, gente, isso é uma curva de resposta à adubação. Na presença de calcário, a planta responde muito mais à adubação do que sem o solo corrigido. Então, a base do nosso sistema, correção da acidez do solo. Não subestimem se vocês acham que não está tão ácido, corrijam o solo sempre que necessário. Tá? Sem contar um aspecto fundamental. Como é um sistema mais produtivo, a gente capricha mais na adubação para que a planta responda. Principalmente quando a gente começa a entrar com cereais, tal, a gente vai colocar mais nitrogênio. Nitrogênio acidifica o solo, pessoal. Então, quanto mais intensa a nossa adubação, mais importante calagem. Pronto, acabei. Parei de falar de calagem. Quando aplicar? Bom, a gente tem que fazer a aplicação da correção do solo antes de montar os camalhões, com certeza. Então, você fez a suavização, amostrou o solo, tem um bom diagnóstico, nesse momento é que vai fazer a calagem. Tem que romper também os impedimentos físicos. Tal. Pode-se escolher fazer antes ou depois da escarificação do solo. Lembrando que o escarificador não incorpora bem o calcário no solo. Então, vai escarificar, pode aplicar uma parte do calcário antes, ele vai para a profundidade, isso é importante, aumenta a zona de crescimento radicular, mas tem necessariamente de fazer uma boa incorporação do calcário do solo. Se é necessário fazer adubação de correção, associem as duas práticas. Aplica o calcário, aplica o fertilizante e faz a adubação de correção, incorporando isso. Aí, quando montar os camalhões, pessoal, a gente tem um horizonte que está todo corrigido, uniforme, que é onde vai se desenvolver as raízes. Bom, então, agora que nós corrigimos, fizemos a calagem, a adubação de correção, agora a gente monta o camalhão. Ponto. E aqui, lembrando, pessoal, por que eu falo de adubação de correção? A gente sabe que tem um sistema de adubação que manda a gente dividir em 2 anos a aplicação da adubação de correção, mas a adubação de correção, gente, ela é quando a gente tem solos com teores muito baixos ou médios de nutrientes no solo. Isso considerando fósforo e potássio. E quando a gente faz adubação de correção, a gente está visando mais corrigir a fertilidade do solo do que a planta. E a gente tem que fazer esse investimento. É caro? Não é possível conseguir isso num único ano? Olha, pessoal, a minha sugestão não tem recurso, não é possível, eu sou super solidária, eu entendo a situação, mas, às vezes, é melhor a gente fazer uma parte direito do que fazer uma área muito grande, meia boca. O retorno é muito melhor quando a gente faz as coisas direito.
Então, quando a gente terminou a adubação de correção, a gente está construindo a fertilidade. Depois tem uma adubação de manutenção, que a gente também tem que pôr para ter boa produtividade, que é para ficar naquela faixa do alto, que é o que a gente deseja no nosso sistema de recomendação. E somente quando a gente tiver um teor muito alto de nutrientes no solo, é que a gente vai adubar só a planta. Sempre a gente está adubando o solo junto. E não tem jeito. O solo tem um poder mais, como é que fala? Ele tem mais chance de ficar com nutriente do que a planta. Então, a planta vai pegar o excedente do que o solo retiver. Tá? Próximo. Aqui, pessoal, é um slide que tá rodando na Caravana Fértil Brasil, que eu estou aproveitando aqui nessa apresentação, e que ele mostra dados médios, isso aqui não é para terras baixas, isso é de todos os ambientes, de quanto a gente aproveita da adubação no primeiro cultivo. Então, vocês vejam que uma condição muito adequada é 50% do nitrogênio, é menos de 50% do fósforo que a gente colocou e muito menos do potássio, pouco mais de 35% que a gente aproveita no primeiro cultivo. O restante, pessoal, ele vai estar ali no solo. Tá, legal. Mas ele vai ficar ali no solo esperando daqui 9 meses eu colocar uma cultura? Não, pessoal. Vai estar chovendo, vai estar tendo um monte de intempéries ali que pode estar levando embora o meu nutriente. Então, o que a gente está... Aqui que eu reforço, é importante manter o solo coberto, porque é importante que se tenha palhada, é importante que se tenham raízes, para daí a gente crescendo, fazendo um perfil mais fértil para melhorar o aproveitamento. Daí aqueles 50% ou mais de 60% do nutriente que a gente colocou e que não foi absorvido pelo meu cultivo, vai poder estar disponível para o próximo cultivo. Então, o recado aqui, vamos adubar? Sim. Mas não adianta adubar e deixar o solo vazio 9 meses por ano. O programa Duas Safras está aí, né? É para isso. E não é só para dar mais renda para o produtor, é dar mais sustentabilidade para o sistema. Porque também tem gente que fala, mas não vale a pena, eu preciso ter ganho em rentabilidade. Meu sucessor aqui que vai ficar com problema, eu vou jogar a bola para você. A gente tem que ter máquinas, sistemas que nos dê agilidade de plantar, eu sei disso, e aqui é que fica a demanda. Bom, daí tem uma outra questão, pessoal, que também é crítica no sistema sulco-camalhão e que não é tão problemática num sistema convencional. É a questão da adubação de cobertura. Ela é importante, ela é útil? Sim, mas no sistema sulco-camalhão a gente tem um probleminha. Passa para a próxima, por favor. Aqui, ó. Bom, aqui eu estou me repetindo, os nossos solos são normalmente de baixa a média fertilidade, porque são áreas de arroz, realmente, e essas culturas que estão entrando no sistema, soja, milho, cereais de inverno, as forrageiras, elas têm maior exigência nutricional do que o arroz para obter elevadas produtividades. Então, realmente, nosso investimento inicial vai ser elevado. E a gente não pode perder. Então, aqui eu vou só falar uma questão. Essa é uma curva de absorção de nitrogênio para a soja. A gente sabe que não se recomenda adubação nitrogenada para a soja, e nem eu estou falando. Mas essa curva é mais ou menos, é bem semelhante à curva de acumulação de matéria seca da cultura. E qual é um período crítico de fornecimento dos nutrientes para a cultura? Por isso que eu estou insistindo que a gente tem que fazer aquela adubação de correção, porque logo no início, antes da planta entrar no florescimento, ela já precisa estar com todos os nutrientes disponíveis. Então, a adubação de cobertura começa a ser crítica, e eu vou mostrar por quê. Então, antes do início do florescimento, todo o nutriente. Se eu não fiz adubação de correção, e aqui um outro aspecto que eu quero deixar muito frisado é a questão da adubação a lanço. Eu sei que o produtor tem uma janela curta para semear. O Parfit já comentou que tem produtores que, às vezes, têm que atrasar o plantio por causa da suavização,
Mas é importante também que a gente... Eu entendo isso, mas a gente tem que pensar que a adubação a lanço ela tem eficiência semelhante da adubação localizada quando a gente tem um solo com fertilidade construída. E os nossos solos de terras baixas, salvo pouquíssimas exceções, eles não têm fertilidade construída. Então, a nossa adubação a lanço, colocar tudo ali em cima do camalhão pronto, tal, ou fazer uma adubação em cobertura em qualquer época, nem sempre a gente vai ter a mesma eficiência. Então, próximo. Para o milho, a mesma coisa. A gente sabe, o milho a gente tem dois problemas. A gente tem potássio e tem a questão do nitrogênio, que a gente não tinha na soja para adubar. Estou acabando, Matheus. Então, também, a gente, não estou dizendo que a gente não vai poder fazer cobertura, mas eu vou levantar um probleminha que talvez nem todos vocês tenham se tocado deles. Né? Próxima, Duda. A questão, aqui a gente tem os camalhões feitos, né? Então, observem, a gente tem, o Parfit mostrou os nossos camalhões, e daí a gente começou a pensar, se eu faço adubação de cobertura, eu tenho todos esses sulcos ali, né? Vocês já pensaram que a gente dá um voo de avião em cima desses sulcos? Muito do nosso adubo, uma parte importante do nosso adubo, vai cair sobre os sulcos? Próximo. Pensando nisso, Parfit, um outro colega, o Germani, começaram a fazer um trabalho para medir quanto é que mediam esses sulcos e a crista do camalhão num camalhão recém-feito e ao longo dos anos. E, com base nesses resultados, nessas medições, que em várias áreas foram feitas medidas no camalhão recém-feito, com 1 ano e com 2 anos. Próxima. Aqui para a gente mostrar as plantas e para vocês verem agora que eu vou concluir. Próximo. E aqui ficou a seção transversal de um camalhão. E se vocês observarem, a gente tem, na realidade, na crista do camalhão, apenas 30 centímetros, ou seja, 30, 35 centímetros, onde a gente realmente está caindo o adubo para a planta. Porque nesse declive aqui nos triângulos do trapézio, né, que se forma, esse fertilizante, se chover ou se irrigar, a gente não sabe se ele vai para o suco de irrigação e a água vai levar embora para o bueiro, está levando meu dinheiro para o bueiro, está levando nutriente para contaminar os nossos mananciais. Então, aqui eu queria mostrar. Uma outra opção que está se surgindo, tem gente querendo botar ureia, antes, fazer uma operação, colocar ureia em profundidade, que seria aquele círculo branco ali, no meio do sulco de plantio, antes de semear para adubar. Isso aqui, pessoal, eu não sei te dizer, mas eu sei com precisão quanto vai se aproveitar. Talvez seja uma opção em relação àquela cobertura. Mas a gente sabe que nitrogênio nunca foi a melhor opção você concentrar uma dose grande com uma planta pequena. Então, tem um risco muito grande de perda. Por isso, o meu próximo palestrante não foi escolhido ao acaso, não. Então, eu estou jogando a bola aqui para a indústria de máquinas, que vai ter que ter o quê? Nós temos que... Não é só da máquina, do trator, não. Também a camalhoeira, elas estão sendo melhoradas para que a gente diminua a área de sulcos e aumente a área de camalhões. Então, é essa a demanda. A gente não tem que ser, a gente tem que cobrar dos parceiros da indústria, da cadeia produtiva, isso. Aumentar a área de crista de camalhão, diminuir a área de sulcos, sem afetar a qualidade da irrigação. Não faço demandas fáceis, não. Mas, a outra coisa, temos que ter máquinas que... Eu ouvi um produtor há algum tempo atrás, há um mês atrás, que ele falou assim, você pode falar quanto quiser, que a gente tem que adubar localizado, que tem mais eficiência, mas eu tenho que ter eficiência no plantio. Então, eu vou adubar tudo a lanço e depois vou só plantar. Eu entendo, eu sou solidária, mas, de repente, a gente precisa de uma máquina que dê a mesma velocidade de plantio colocando o adubo localizado. Então,
É a nossa? Então, ótimo. Então, resolvido o nosso problema. Pessoal, aqui eu deixei o problema, eu não tenho solução para tudo, mas eu quero também ter deixado alguns alertas para esse sistema. E era isso. Pode passar, não precisa, pode ir para frente. Que a planta responde à adubação nesse sistema, ninguém tem dúvida. Era isso, obrigado pela atenção, eu estou à disposição. Excelente explanação, doutora Valquíria, abordando aí parte de manejo da adubação, no sistema sulco camalhão. Agora nós vamos chamar o Reves, da Massey Ferguson, trazendo aí as tecnologias de plantabilidade e mecanização. Obrigado, Felipe. Eu não vou passar slide aqui que me deu medo do controle do Parfit ali, então vou ser mais objetivo. Parabéns, doutora Valquíria, foi muito bem explanado e muito de conhecimento seu aqui, toda a explicação. Só que agora eu vou ter que mostrar o que eu vim trazer aqui para vocês. Então, como o Felipe me apresentou, meu nome é Reves Roberto, eu atuo na área de marketing de aplicação, tá? Atendo toda a América do Sul, e pela Massey Ferguson. Tá? Uma Massey Ferguson hoje que todo mundo conhece, uma marca renomada, conhecida, que traz também uma parceria com todos esses grupos. E o bacana disso tudo, pessoal, que o que nós estamos trazendo aqui com essa parceria é muita informação, é muito conhecimento, é muito trabalho de campo, é muito estudo. Tá? Então, isso aí é o bacana que nós temos acompanhando lado a lado com o produtor. Isso que a Massey Ferguson quer hoje. Tá? Está do lado do produtor. E quando eu falo produtor, é produtor e produtora. Tá? Porque nós temos muitas mulheres à frente também desse trabalho no campo. Tá? Com isso, a Massey Ferguson vai gerando várias parcerias com entidades, com universidades, lado a lado, para gerar tudo isso aqui que cada empresa vem trazendo para vocês. Tá? Se quiser mais informações de todo o portfólio, toda a mecanização que a Massey Ferguson disponibiliza, tem o site. Tá? Vocês acessam o site, vai ter toda a mecanização desde plantio, trator, colheita, fenação, pulverização, todo o processo dessa mecanização, tá? No nosso site. E para acompanhar esse projeto todo, tem as nossas parcerias, que são nossas concessionárias, que atuam e dão suporte para vocês, lado a lado, que não foi diferente nesse projeto. Tá? Nosso concessionário, com nossos mecânicos, com os nossos pessoais treinados, para dar aquele suporte essencial para vocês continuar o trabalho, a dificuldade que tem no campo aí, eles vão estar lado a lado de vocês. Tá? Para conseguir adequar a nossa máquina para esse projeto, foi analisado todo o portfólio, tanto quanto plantio, quanto trator, pulverizador e colheita, e conseguimos adequar a nossa MF500. Tá? Ela é uma máquina que consegue um espaçamento de 8 linhas até 17 linhas em um único chassi, um espaçamento de 45 centímetros, 50 centímetros, é um vasto número de espaçamentos, mas para essa ocasião nós tivemos que adequar ela para plantar em cima do nosso camalhão, que ela tem uma medida necessária, e conseguimos dois modelos, tá? A MF508 e a MF512. Por quê? Porque a máquina ela necessita ser par. Tá? Ela tem que ter as duas linhas em cima do camalhão, tanto no seu plantio de ida, quanto no seu plantio de volta, ou retorno. Com isso, a nossa fertilização, em cima dessa, falando de fertilização agora, em cima desse camalhão, ela só tem uma linha, tá? Onde essa linha vai cortar a palha para conseguir
dar vazão para o nosso depositador de fertilizante. Esse depositador de fertilizante pode ser ou a haste ou o sucador, isso vai depender de cada região, de cada gosto do produtor, aonde esse fertilizante vai ser depositado entre o meio das linhas da semente. Esse fertilizante vai estar em distância de 15 centímetros de cada linha. Tá? Uma distância legal, uma distância bacana ali para a planta conseguir absorver esses nutrientes. Claro, depois de tudo que a Valquíria mencionou aí para nós, de correção, todo o nutriente, o alimento da planta para arranque e o ciclo dela vai estar a distância disponível de 15 centímetros. É uma distância bacana e ela vai conseguir pegar essas propriedades, esses nutrientes para conseguir atingir o potencial máximo dela. A nossa distribuição de semente, tá? Ela está a 30 centímetros. 30 centímetros de distância uma da outra. Tá? Isso foi o que nós conseguimos chegar no nosso equipamento. E chegar para ter eficiência, que o nosso colega Parfit tanto fala, 30 centímetros, 30 centímetros. Conseguimos. Tá? A planta não fica fora da base do camalhão. Ela tem todo o enraizamento coberto, não deixa raízes expostas para fora do camalhão, e muito menos o tombamento, quando a água quando o suco está sendo drenado ou irrigado, não tem perigo dessa raiz estar exposta ou estar sendo lixiviada ali. Além do mais, pessoal, toda essa tecnologia de distribuição, hoje o que você fala em tecnologia já vem à mente Precision Plant. Tá? Todo o sistema das nossas máquinas sai com Precision Plant, ela te dá uma singulação perfeita, uma distribuição grão a grão excelente. Além disso, tem todos os opcionais de culturas para esse dosador. Conseguimos montar nela um sistema que é o sistema V-Drive. Ele consegue trabalhar como se toda a minha máquina fosse linhas individuais. Ela consegue atuar linha a linha, corte de seção. Todo esse gerenciamento desse sistema é feito pelo monitor 2020. É um monitor intuitivo, fácil de se trabalhar. Ele informa ao operador todo esse trabalho por pigmentações de cores, onde ele vai visualizando se está verde, está ok, se está amarelo, ele pode ter uma tensão a mais, e se tiver vermelho ali, tem algum problema na distribuição e ele vai ter que parar e verificar o que está acontecendo. Tá? Então, é tecnologia que está chegando ao campo aí com máxima eficiência para garantir a vocês produtores ou produtoras um ganho aí, um potencial ganho produtivo e aumento de dinheiro no bolso, que é isso que todo mundo quer. Tá? Falando do nosso trator, tá? Toda a adequação desse sistema, além da plantadeira, nós viemos adequando também os nossos tratores, para com que ele percorra somente na zona de tráfego, como o Parfit mencionou, que é no sulco. Tá? Que é no sulco. Esse trator foi configurado com uma bitola de 1,80 m para percorrer somente dentro desse dreno. Assim como a nossa plantadeira, os rodados delas vão todos dentro da área de tráfego e as linhas de semente e o depositador fertilizante em cima da base de cultivo que nós falamos que é o topo do camalhão, como a Valquíria mostrou para nós ali. Tá? Nossa colheita também hoje é a única que nós não colocamos ainda, né, Parfit, o rodado dentro do sulco, mas ela trabalha perfeitamente em cima do camalhão ali, pegando um pedacinho dele. Colheita de soja está sendo com a plataforma de corte, normal, e a colheita de milho com uma plataforma de 45 centímetros de espaçamento. Ela consegue fazer o recolhimento
tranquilo, não derruba espiga. Tá? A máquina performa muito bem e vem recolhendo 100% essa massa aí, principalmente no milho. Tá ok? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês. A Massey Ferguson também está junto aí, trabalhando para desenvolver cada vez mais produtos aonde atendam às necessidades dos senhores. Ok? Muito obrigado. Perfeito, Reves, muito obrigado pela explanação, a parte de mecanização, sistema sulco camalhão. Então, pedir a doutora Valquíria e o Reves novamente aqui, pessoal. Né? E a gente vai fazer uma sessão rápida de perguntas aí. Enquanto vocês vão pensando, pessoal, já chegou aqui uma pergunta, colega Júnior, de Capivari do Sul, engenheiro agrônomo, direcionada à parte de fertilidade, Valquíria. Considerando que algumas áreas os produtores já vêm adotando a adubação de sistemas, né? Sistemas de utilização de pastagens, leguminosas de inverno, e como tu apresentou aqueles desafios ali do ponto de vista de adubação e cobertura, né? Como é que se encaixaria essa adubação de sistemas, pensando em dinâmica de fósforo, adubação potássica também, que tem uma maior mobilidade nesse sistema sulco-camalhão? Obrigado, Felipe. Obrigada, Júlio. Na realidade, a questão é única. A gente tem que pensar se está correto, você tem um planejamento, como eu falei, você tem que conhecer quais os cultivos que você vai colocar ali, saber qual é a totalidade dos nutrientes que precisaria ser feito. Eu continuo insistindo que nesse sistema, um pouquinho diferente do sistema convencional de cultivo, é importante fazer a adubação de correção de uma vez só, antes de montar os camalhões, para que a gente tenha esse ambiente de cultivo já corrigido. Então, a gente tem toda aquela zona de cultivo corrigida. Para que a gente possa, no momento da semeadura, para as culturas em si, focar mais na adubação de manutenção, e quando aquele solo tiver com fertilidade corrigida, na reposição. Então, eu insisto nisso, eu acho importante a adubação de correção antes de montar. A gente tem uma limitação, a gente viu o Reves falando que agora tem uma máquina, que ela vai adubar vai colocar todo o adubo localizado ali no meio dos camalhões. É possível, eu acho que, principalmente para o fósforo, é uma questão muito importante, porque ele tem baixa mobilidade, mas a gente tem que imaginar, como o Reves falou, que as raízes elas não saem para fora. A gente vê camalhão por aí, mas a gente nunca viu raiz para fora do camalhão. Então, aquela zona de cultivo, a gente tem que pensar que é o camalhão, e um pouco abaixo dele, porque a gente fez escarificação, a gente melhorou aquele solo. Então, a nossa adubação, eu não sei se era bem isso que você queria saber, eu pensaria no sistema por uns 2 ou 3 cultivos, né? Pensando na quantidade, a correção da fertilidade do solo ser feita de uma única vez, e a gente tentar colocar os fertilizantes, e não acho que não é à toa, tenho certeza que não é à toa que o fertilizante nessas máquinas ele é aplicado no meio do camalhão, porque a gente sabe que tem a limitação da quantidade de potássio que poderia colocar localizada junto ao sulco de plantio. E quem planta soja sabe que as nossas doses em terras baixas são bem altas e não seria possível localizar. Então, por isso que a gente insiste em fazer a adubação de correção, para sobrar menos. E, além do mais, o fato do fertilizante estar localizado no meio do camalhão nos dá uma abertura para colocar uma dose localizada ainda maior, sem efeito salino, que poderia ter um dano sobre as sementes. Seria mais ou menos isso a minha opinião, né? Não sei se o Felipe, aqui meu moderador foi também escolhido a dedo, ele é um especialista nessas culturas, acho que podia dar seu depoimento também, né? Não, acho que sim, com certeza, Valquíria. Áreas aí, do ponto de vista de corrigir fósforo, é essencial, né? Principalmente, tem um levantamento de solos do IRG aí que mostra que 80% das áreas, né, possuem baixos teores, né? E como a soja é uma bomba de fósforo, né, alta demanda,
com certeza essa correção total na construção do sulco é uma estratégia importante. Na sequência, Parfit? Eu tinha duas questões para o Reves. Tem muitos produtores, essa a semeadeira FM500 está atendendo a produtores médios, né? Tem muitos produtores grandes, e tem vários, que vão plantar daqui a pouco 1.000, 2.000 hectares de suco camaleão. Eles estão demandando uma semeadeira maior, para que plantem no sistema suco camaleão. Tá, essas duas coisas. Eu sei que a Massey Ferguson tem um momento, mas ela, não sei se ela permite, ela planta 45 espaçamento. Não sei se ela, só um pouquinho, se ela vai conseguir juntar um pouquinho, ou vocês botar o lima lá a quebrar a cabeça para fazer isso, né? E outra questão que eu te diria, pela qualquer botar adubação em cobertura, o produtor grande tem pressa de plantio. Então, eles vão colocar o adubo em cobertura. Será que vocês não têm uma solução para abastecer a semeadeira grande rápido com adubo? Não botar esses bags aí, que demora muito? Parfit, eu acho que realmente a solução que tu precisa, tu já deu o nome, né? Tu já deu o nome, que é a Momento. Tá, hoje, a Momento também é uma máquina que, aonde ela vai, aonde ela foi demonstrar, é uma máquina que ficou, tá? Pela performance dela, pela eficiência dela que ela está mostrando no campo. E sim, está se trabalhando para conseguir botar uma máquina maior para o Projeto Suco. Está sendo feito trabalhos, assim como foi feito na MF500. Tá, vamos ver o que nós conseguimos reduzir, porque a nossa questão é a redução de espaçamento. Tá, nós precisamos chegar num espaçamento de 30 centímetros para atender a tua necessidade. E questão de abastecimento, a Momento tem a caixa central, onde ela tem uma capacidade de 4.000 quilos ali, que vai atender perfeitamente essa alta demanda de fertilização. É esse o caminho. Queria também reforçar aqui, que acho que eu não falei, que os nossos concessionários que estão à frente desse projeto é a Sotrima e a Itaimbé, né? Então, eles estão bem enganjados aí, nesse projeto e tem conhecimento de causa de como vai funcionar a máquina, as máquinas, né? Mas vamos trabalhar nisso. Estamos trabalhando nisso, Parfit. Logo, logo está aí. Lá. Bom dia a todos, meu nome é William, sou de Alegrete. Eu gostaria de tirar uma dúvida, não só com o pessoal aí com questão das máquinas, mas também com o professor Parfit aí. O aumento do camaleão, se está sendo pensado em se colocar mais de 2 linhas, porque dentro do nosso estado a gente tem diferentes tipos de solo, né? Se está sendo avaliado a taxa de infiltração que se tem num camaleão com 2 linhas, com 3 linhas, ou enfim, com mais, para a gente ter justamente mais rendimento nas nossas operações e adequar melhor os equipamentos. E também para a questão de arranjo de plantas, aumentar o espaçamento, talvez, ou diminuir, enfim, para a gente ter uma distribuição melhor de plantas ou arranjo, se a gente sabe que é um histórico de uma área mais suja, que tem que apertar, colocar mais ou menos plantas. Isso eu acho que o Parfit pode explicar bem, mas os acompanhamentos que nós temos feito no campo e o projeto todo em si, tá? Melhor se teve resultados com duas carreiras de 30 centímetros, até pela infiltração da água, correção de solo, fertilização, mas isso o Parfit pode falar com propriedade que ele estudou bem esse sistema, né, Parfit? Eu acho que o Alegrete, né, um prazer aí, não entendi bem o nome, mas nós temos pesquisa de anterior, nós trabalhamos com 4 linhas, com 1 linha, com 2 linhas, com 3 linhas, né? E
de todos, e milho também. Milho com várias linhas em cima, com caminhão mais largo. Então nós temos que pensar assim, o arranjo de planta ideal, comprimento de sulco, a irrigação, tem uma série de fatores. E nós chegamos a essa conclusão em torno de 2 linhas, era o melhor camalhão. Mas é possível vir em Camaquã, agora eu me lembro do nome, a GTEC, não é? A GTEC está plantando com 3 linhas em cima do camalhão. Estava muito bom o sistema deles, com 3 linhas, e o camalhão me parece que era algo assim em torno de 1 metro. Quer dizer, existe uma flexibilidade nesse negócio. Não tem por que ter 2 linhas. Os americanos usam 1 linha, não é recomendado para nós. Não é porque o camalhão fica muito pequeno e eles têm uma soja que se desenvolve mais em termos laterais. Então nós temos que ficar de 2 linhas ou 3 linhas. Mais largos, camalhões mais largos, não vamos ter problema de irrigação. Não vai chegar água lá na linha central, em geral, não é? Pode que chegue na linha central nos primeiros 100 metros do camalhão, mas lá aos 300, 400 metros não vai irrigar direito. Entende? Então tem uma série de coisas. O produtor, acho que cada produtor é uma cabeça, sabe? É uma cabeça. Então ele testa o sistema dele. Agora, eu fiquei testando durante alguns anos. Eu publiquei meu primeiro trabalho sobre o camalhão em 83, para vocês terem uma ideia. 83 foi o primeiro. E quer dizer, fiquei testando, chegamos a esse modelo aí. Mas não é o único, não é o único. Já a Keller aqui já está pensando no camalhão alargar um pouquinho mais. E para quê? Para dar espaço às semeadeiras, plantar com um espaçamento, por exemplo, de 35, 40. Não é? Tem mais semeadeira que se ajustam, né? Por isso que falei que a momento fica mais fácil, né? Chegar mais ali. Fácil. Porque nós não podemos perder de vista que o sistema sul-camalhão é um sistema de drenagem, temos que ter um bom sulco e um sistema de irrigação. Mas a discussão está aberta, né? A discussão está aberta. Tá bem? Obrigado. Espero ter respondido a pergunta. Então, pessoal, em função do adiantado da hora, depois a Valquíria vai estar disponível, o Reves também, se tiver alguma dúvida. Então, a gente agradece a atenção dos palestrantes, pessoal, com a salva de palmas.